A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 12, que traz como título A Mordomia do Cuidado com a Terra. Isso mesmo, nós vamos estudar a mordomia do cristão, o cuidado que o cristão tem que ter na prática, isso é na prática, não é só na teoria, viu? Com a criação de Deus, de forma geral. A gente vai falar, aqui está escrito com a terra, mas é com toda a criação divina. Então nós, como cristãos, temos que ter responsabilidade com o meio ambiente. Temos que entender que esse tema, meio ambiente, cuidado do meio ambiente, evitar que qualquer tipo de desperdício, evitar qualquer tipo de destruição do meio ambiente de forma irresponsável, isso não é uma pauta de esquerda ou de direita. Não tem nada a ver com a política em si. Isso é algo que tem a ver com a consciência, porque uma pessoa que tem realmente uma consciência das coisas, essa pessoa sabe que tem que cuidar do meio ambiente, porque é o meio em que ela vive, é o meio que nós vivemos. E também é responsabilidade do cristão, porque é o que Deus deseja para nós. Nós, como cristãos, nós temos uma responsabilidade muito maior para com a natureza, a criação divina. E isso nós vamos ver nessa lição. Espero que você aprenda aqui esse conteúdo, coloque em prática tudo que foi ensinado aqui. Essa aula vai ser ministrada aqui em vídeo e em áudio. Você pode ouvir essa aula no aplicativo ou no site do EBD em Foco. E você pode assistir essa aula também no aplicativo, no site do EBD em Foco ou no canal do YouTube. Nós temos vários meios de você ter acesso a esse conteúdo. Vai ser ministrado aqui com slide, que inclusive você pode baixar no site do EBD em Foco e usar na sua aula. A gente continua com um projeto de enviar subsídios no WhatsApp. A gente envia uma mensagem com o link de todos os subsídios. Você vai salvar esse número 94 98409 2869 e aí você vai mandar seu nome e sobrenome, que eu vou salvar o seu número, colocar na lista de transmissão e toda semana eu vou enviar para você o link de todos os subsídios. Nós continuamos mais uma semana com a promoção do slide por um mês grátis, ou seja, você vai fazer um cadastro gratuito no site do EBD em Foco e quando você entrar lá, vai ter a opção de você fazer a assinatura com um mês grátis. A gente teve um problema semana passada que o cupom estava com letra minúscula, depois eu mudei com letra maiúscula e algumas pessoas não conseguiram fazer esse cadastro. Então, quando você cadastrar e depois você vai ver esse link aí, tá até com a seta vermelha, você vai clicar nesse botão, vai aparecer o plano, você vai colocar depois o cupom EBD-grátis, tudo maiúsculo, e você vai ter acesso aos slides e receber por e-mail toda semana os slides. Você não vai pagar nada por isso e depois, quando terminar esse mês, você também não tem obrigação de pagar nada, simplesmente finaliza e ponto final. Outro aviso rapidinho é sobre uma pesquisa que eu vou fazer essa semana. E quem responder essa pesquisa vai receber gratuitamente 2 slides de excelência. Um slide sobre salvação e um slide sobre a Bíblia. Eu vou disponibilizar o link dessa pesquisa na descrição do vídeo e vou enviar no WhatsApp e vou enviar no e-mail também. Eu vou colocar esse link aí disponível para todos responderem essa pesquisa. Se você não encontrou o link, pode entrar em contato comigo. Eu vou disponibilizar esse link na quarta-feira. Estou gravando esse vídeo na segunda-feira, dia 16. Vou disponibilizar o link na quarta-feira, dia 18. Então, se até quarta-feira você não encontrar esse link, você vai me procurar, me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu vou enviar o link para você. É uma pesquisa rápida para ajudar a melhorar o EBD em Foco e de brinde você ganha 2 slides de excelência. Vamos lá. Começando aqui a nossa aula, o textuário diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Salmo 115, 16. Então aqui a gente observa que Deus, ele criou tudo que existe e ele deu aos homens a terra para cuidar. Então vamos explorar isso mais na frente, tá? Verdade prática, o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Isso aqui é sério, viu? Muitos que são crentes não se preocupam com o meio ambiente. Desperdiçam, destrói, acha que não dá, porque no final das contas Deus vai destruir todas as coisas mesmo, então vamos destruir. Não é bem assim. Deus deu a terra para nós cuidarmos dela, a terra sofre também por causa do pecado e Deus um dia vai restaurar toda a criação. Então,
nós temos uma responsabilidade com o meio ambiente. A leitura bíblica em classe encontra em Gênesis 1, 26 a 30, é uma leitura bem conhecida, a gente não faz essa leitura para ganhar tempo no vídeo, mas ela é muito importante, você depois vai ler com cuidado aí. Vamos lá, a introdução da nossa lição diz o seguinte: nesta lição estudaremos a vocação do ser humano para ser um mordomo de Deus na Terra. Veremos que Deus entregou este planeta aos nossos cuidados. Então Deus ele entregou a Terra para nós, não para nós destruirmos a Terra, destruirmos os recursos naturais, mas ele entregou para nós cuidarmos, explorar com consciência. Por isso faremos uma reflexão bíblica sobre a responsabilidade humana com o ambiente natural. Nós, como cristãos, nós temos sim essa responsabilidade com esse ambiente que Deus criou para nós vivermos. Concluindo, perceberemos que há promessa bíblica para a restauração da terra. Olha só, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Apocalipse 21, 1. O que Deus vai fazer é restaurar todas as coisas. Nosso Senhor há de restaurá-la plenamente. Então vamos lá, vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico diz assim: o homem foi criado para ser mordomo de Deus. O mordomo da terra. A gente já falou bastante de mordomia nessa revista e agora vamos falar exclusivamente dessa questão da criação de Deus. Deus chamou o homem para ser mordomo, oikonomos, do grego, né? Da criação. Então nós somos mordomos da criação. Isso significa que ele entregou a criação nas nossas mãos para nós cuidarmos dela. Então que isso fique bem claro, nós temos sim responsabilidade diante de tudo que Deus criou, porque ele entregou isso nas nossas mãos. Pela fé entendemos que ela é obra de Deus, tudo foi criado por Deus e não resultado de um processo evolutivo planejado pelo acaso. Então nós entendemos e defendemos que Deus criou todas as coisas e que a teoria da evolução ela é simplesmente uma tentativa da ciência de querer explicar as coisas sem Deus. É isso que a teoria da evolução é. Ela está tentando explicar, exclui Deus, como que surgiu todas as coisas. Aí surge a teoria da evolução. Mas quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que Deus existe, nós encontramos a resposta para tudo que Deus criou todas as coisas. Não há lógica em dizer que um sistema tão complexo como o da criação tenha sido fruto de algo aleatório. A gente já falou desse tema em aulas anteriores, vou reforçar isso aqui. A probabilidade de tudo que surgiu hoje, tudo que existe hoje, ter sido criado a partir de processos aleatórios, que é como seria a teoria da evolução, algo que não tem um controle, vai sendo criado aleatoriamente, a probabilidade é muito pequena. Tem um livro, se eu não me engano, do Adalto Lourenço, que ele fala nesse sentido, que seria a mesma probabilidade de passar um furacão em um ferro velho e deixar um avião montado para voar. Então, é uma probabilidade muito pequena. Imagina só, passar um furacão no ferro velho e montar um avião, deixar ele pronto para voar. Isso é praticamente impossível, não tem como isso acontecer. E, da mesma forma, é a teoria da evolução. Então, para toda essa complexidade da vida ter surgido aleatoriamente, isso é probabilisticamente impossível. A Bíblia afirma que Deus criou o universo fazendo-o surgir a partir de sua palavra. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Hebreus 11, 3. Simplesmente através da sua palavra, Deus criou todas as coisas do nada. Ele falou e tudo que foi feito se fez. É assim que aconteceu a criação. Agora vamos refletir dentro do contexto da nossa lição. Entendendo que Deus criou todas as coisas, nós defendemos o criacionismo, defendemos que Deus criou. Será que nós não teríamos que ter mais responsabilidade com a criação divina? Será que nós não teríamos que ter mais responsabilidades com o meio ambiente, cuidar do meio ambiente? Porque alguém que acredita na teoria da evolução e não acredita em Deus, vai olhar para nós como cristãos e vai falar assim, peraí, tu não acredita que Deus criou? Por que tu não cuida? Então vamos refletir sobre isso, é o que a gente vai tratar mais na frente, Deus, ele deu a terra para nós, e ele é digno de toda honra e todo poder e toda glória. Digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Apocalipse 4:11. Então nós, como filhos de Deus, como criaturas de Deus também,
temos que glorificar a Ele por tudo que Ele criou. A terra habitável, 1.2 aí. Deus fez a terra para que os seres humanos a habitassem. Então aqui a terra ela foi criada para ser habitada, não foi para ficar deserta, vazia. O homem foi autorizado por Deus a desfrutar da plenitude da terra. Então nós temos essa responsabilidade. Não é para explorar, Deus não mandou explorar a terra a tal ponto de destruir, mas explorar a terra de forma sustentável, que é o que a gente vai falar lá no último tópico. Então nós temos essa autorização para desfrutar do que tem na terra. O homem foi autorizado, né, a sustentar-se da terra. Quando Deus fala aqui, porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus e a terra, e que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro, Isaías 45:18. Então Deus não fez a terra para ficar vazia, fez para ser habitada. E aí, aqui a gente vai para o tópico 2, né, onde nós vamos ver que Deus concedeu a terra aos homens. Então vamos nos aprofundar nessa questão. Entendemos que Deus criou todas as coisas e, né, Ele é digno de glória e honra por causa disso, porque Ele criou tudo e nós temos que glorificar Ele por isso, e Ele criou para ser habitada. Agora, continuando aqui, nós vamos para o 2.1, a terra é do Senhor. As Escrituras declaram que a terra é de Deus e que Ele a confiou aos homens. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele a confiou ao homem. Salmo 115:16. Então a gente entende aqui que Deus entregou para o homem essa responsabilidade. Você vai cuidar da terra. Então o homem ele tem uma responsabilidade. É como se você construísse uma casa, fizesse uma casa bonita, colocasse móveis bonitos, e aí você viajasse para longe e colocasse alguém para cuidar daquela casa. Então é mais ou menos assim. É claro que essa analogia não é 100% perfeita, mas imagina você fazendo tudo perfeito, tudo bonito numa casa, coloca um mordomo para cuidar, viaja, passa ali 1 ano, 2 anos fora, quando você volta, a sua casa está destruída. Quando você volta, está tudo ali usado da forma errada, né? Então está tudo mal cuidado. É mais ou menos assim. Deus criou a terra e entregou para os homens para que os homens cuidassem da terra. Só que o que a gente está observando é o contrário. Nós estamos vendo uma destruição de forma irresponsável. E esse é o foco dessa lição. Como que o cristão se comporta diante disso? Diante de tal destruição que está acontecendo com o planeta Terra. O Criador espera de nós o zelo, o cuidado e a sabedoria para exercer a nossa mordomia sobre a terra. A expectativa de Deus é que o cristão tem que cuidar da terra, cuidar da criação. Nesse sentido, espera-se que os crentes em Cristo sejam um exemplo em relação ao meio ambiente. O cristão ele tem que ser exemplo em tudo na sociedade, em tudo, inclusive nessa parte de preservação de meio ambiente. A gente observa nos dias de hoje uma polarização política que quando alguém resolve cuidar, falar, defender meio ambiente, é taxado como pertencente a uma ONG, ambientalista radical, quem sabe até alguém que pertence à esquerda política, um partido de esquerda. É nesse sentido que as pessoas falam por aí. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia vai ensinar que quem se preocupa com o meio ambiente, quem cuida do meio ambiente, quem defende o meio ambiente, é alguém que está cumprindo a mordomia cristã. Alguém que está cumprindo o propósito de Deus, aquilo que Deus ordenou, que cuidássemos da terra. Então não tem nada a ver alguém que cuida do meio ambiente, que quer preservar o meio ambiente, ser taxado de esquerdista, ser taxado de ambientalista radical. Isso não tem nada a ver. Nós temos essa responsabilidade. Não podemos contaminar os recursos naturais e muito menos desperdiçar água. A gente vê muito desperdício de água por aí e a gente sabe que isso é um recurso precioso. Aqui na região que eu moro tem água sobrando, tem muitos rios, a água doce aqui é abundante, está na Amazônia. E aí no estado do Pará, faz parte da Amazônia, e aqui tem muito recurso e a gente vê muito desperdício. No entanto, isso no futuro pode fazer falta. Já tem em muitos lugares da Terra que falta água, que as pessoas brigam por água, estão morrendo de sede, então a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar porque realmente, se não cuidarmos, vai faltar no futuro. 2.2, a natureza, uma dádiva da graça de Deus.
A natureza é um presente de Deus ao ser humano, pois ele é que dá a todos a vida, a respiração em todas as coisas. Atos 17, 25. A gente vê a graça de Deus agindo na criação, porque ele deu a natureza para todos nós. Por meio de Deus, ele nos garante, por meio dela, Deus nos garante o ar, a água, o sol, a chuva, a germinação das plantas, o fruto. Então a gente observa que tudo isso foi dado por Deus, criado por Deus, entregue ao ser humano para ele desfrutar. Então o ser humano ele tem acesso aos recursos naturais para usar de forma responsável. Sem a natureza não haveria vida, não teria como ter vida se Deus não criasse tudo de forma organizada, Deus não tivesse criado a natureza. Tudo isso são dádivas naturais, fruto da graça de Deus, conforme revela o Evangelho, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre os justos e injustos. Mateus 5, 45. Então isso aqui é a graça comum de Deus. De vez em quando eu falo dessa graça comum, porque a graça comum é a graça de Deus para com todos os homens, independente de ser salvo ou não, de ser justo ou injusto. Então a gente tem essa graça comum, não é a graça salvadora, é a graça comum, onde Deus abençoa todas as pessoas com a chuva, com o sol, com os frutos da terra, com o ar que a gente respira. Então só isso já é suficiente para o homem se curvar diante de Deus e adorá-lo, prestar um culto a ele, Mas infelizmente o homem, devido ao pecado, se curva à criatura e adora outros deuses e não glorifica a Deus por tudo que ele tem dado. Mas Deus deixou toda a natureza para todos os seres humanos. Por isso, quando fizermos alguma refeição, agradeçamos a Deus a bondade, agradeçamos a bondade de Deus e reconheçamos a sua provisão. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Isso aqui é a passagem de Salmo 65, 9. Então aqui, se você lê o Salmo 65, leia, medite nesse Salmo, você vai ver aí que Deus cuida de todas as coisas, Deus não deixa faltar nada, Ele cuida de cada detalhe da criação, Ele sustenta todas as coisas, Deus não intervém na natureza somente quando acontece um milagre, algo sobrenatural. Não, o tempo todo Deus está cuidando da natureza, o tempo todo Deus está cuidando dos recursos naturais, dos rios, das árvores, do fruto, Ele está produzindo tudo, então tudo vem de Deus, só nos resta agradecer a Ele por tudo. 2.3. A missão de governar a Terra. Deus governa o cosmos. A gente coloca cosmos como sendo o universo como um todo. Tudo ele tem controle. Assim como todos os planetas, estrelas e outros corpos celestes, a Terra pertence a Deus. Então tudo pertence a Deus, tudo foi criado por Ele e para a glória dele. Primeiramente, por direito de criação. Diz o Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, como Deus criou todas as coisas, Ele tem direito sobre todas as coisas. Em segundo lugar, por direito de preservação. Deus preserva todos os aspectos da natureza. Envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Salmo 104, 30. Então fica bem claro aqui que Deus renova a face da terra, que Ele cuida e preserva a criação. Portanto, cuidemos com zelo do ambiente natural. Nós, como cristãos, temos a responsabilidade de cuidar da criação de Deus. Se nós defendemos que Deus criou todas as coisas, nós temos que mostrar para o mundo que, de fato, nós cremos nisso. Porque se a gente fala assim, eu creio que Deus criou tudo, mas eu estou lá destruindo, eu estou lá devastando a natureza, poluindo rios, desperdiçando água, jogando lixo na rua, que testemunho eu vou estar dando? Se eu, por um lado, eu defendo o que Deus criou e por outro lado eu estou destruindo aquilo que Deus criou e colocou na minha responsabilidade de cuidar. Então nós temos que usar isso, ter consciência disso, de que se Deus criou, eu tenho que cuidar. Certo? Vamos para o terceiro tópico, o homem e sua relação com a terra. Vamos nos aprofundar um pouco mais aqui. Primeiro, a terra antes do homem. O livro de Gênesis assim descreve a situação do reino vegetal no Éden, antes da criação do homem. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Gênesis 2, 5 e 6.
Então Deus foi criando aos poucos, nós conhecemos o dia da criação, os dias ali, e quando Moisés vai registrar essa passagem aqui, Moisés escreve o livro de Gênesis, né, ali ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve essa passagem, ele vai colocar um detalhe aqui que muitos não prestam atenção. Ele fala assim, ó, e não havia homem para lavrar a terra. Então não tinha um homem para cuidar da terra ainda. Então a terra foi criada com esse propósito, para que um dia o homem fosse cuidar dela, para que o homem fosse lavrar a terra e cuidar da terra. Então Deus, né, criou o ser humano para esse propósito também. O ser humano, por conseguinte, era e continua a ser indispensável ao cultivo, à guarda e à preservação do planeta. Então isso é uma responsabilidade que Deus deu ao ser humano, né, quando ele criou o ser humano para que ele cuidasse da criação como um todo. Essa é a nossa missão. Nós temos que cuidar da natureza como um todo, de toda a criação divina. 3.2, a terra depois da criação do homem. O segundo capítulo de Gênesis narra a formação do homem e a sua vocação para ser mordomo do jardim. Então a gente vai ler Gênesis, a gente vai ver que Deus criou o homem e colocou o homem como responsável para cuidar do jardim. E nesse tempo, a ecologia era perfeita, era tudo perfeito, tudo funcionava de forma perfeita. As árvores, né, cresciam de forma perfeita, produziam fruto de forma perfeita. Muito provavelmente o fruto das árvores tinham todos os nutrientes que o homem precisava, então ele não precisava, talvez, a Bíblia não registra essa questão do homem comer um animal de proteína, né, animal. Isso acontece depois do dilúvio, que Deus vai permitir que o homem se alimente de proteína animal por causa dos efeitos do pecado. Mas dá a entender que em Gênesis, logo no princípio, no Jardim do Éden, o homem não se alimentava de proteína animal. Então, muito provavelmente, o fruto das árvores já dava tudo o que o homem precisava para sobreviver e ser saudável. Deus plantou no jardim, né, plantou um jardim e colocou o homem nele, porque aquele jardim seria ali onde o homem iria desfrutar de tudo e se alimentar e viver. Muitas árvores brotaram, foram plantadas por Deus, é claro, né, a árvore da vida no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, né, Gênesis 2:9 deixa bem claro isso aí. Não vamos entrar em detalhes sobre como era essa árvore, que tipo era o fruto. Tem gente que diz que é uma maçã, mas não tem nada a ver com maçã, viu? Simplesmente a Bíblia diz que era um fruto, como que era essa árvore da vida, como que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A gente não tem esses detalhes. O que fica claro é que Deus entregou tudo isso ao homem, né? E tomou o Senhor Deus o homem, o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2:15. Então, desde o início, Deus já tinha em mente de colocar o homem para cuidar da criação. 3.3, a terra depois da queda. Vamos lá. O homem desobedeceu a ordem divina e comeu do fruto proibido. Então aqui, o pecado, muitos vão dizer que o pecado está no fruto, mas assim, o que aconteceu foi uma desobediência. Não vamos entrar em detalhes dessa questão do fruto. O fruto em si poderia ser pecaminoso ou não, mas o que fica bem claro é que o homem desobedeceu uma ordem divina. Se Deus tivesse falado assim, ó, tu não vai comer uva, a uva em si não vai ter nada, não é conhecimento do bem e do mal, não é nada. E Adão comesse, ele estaria pecando do mesmo jeito, porque ali ele desobedeceria uma ordem divina do mesmo jeito. Então tem muita gente que fica especulando sobre a questão do fruto. Esquece um pouco a questão do fruto. A gente não tem isso na Bíblia, mas o que a gente observa é que o pecado estava mais na desobediência. Por causa dessa desobediência, Deus exerceu severo juízo sobre ele e sobre a natureza. E Adão disse, portanto, deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, né? De que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3:17. Olha só como fica aqui. O homem pecou, o homem e a mulher ali pecaram no jardim do Éden, comeram do fruto que Deus tinha dado a ordem para não comer, então eles desobedeceram a Deus. Só que o resultado do pecado não foi somente para o homem, mas para toda a criação.
toda a natureza. Maldita é a terra por causa de ti. Então a natureza sofre por causa do pecado que o homem cometeu. Olha só, Deus, de alguma forma, executou um juízo sobre o homem, né, amaldiçoando a própria terra. E a gente vai observar que Paulo fala isso em Romanos, mas na frente a gente vai ver aqui, Romanos 8, 19 e 21, fala o seguinte, ó, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8, 19 a 21. Aqui Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai falar o seguinte, que a natureza está aguardando a expectativa da glorificação do homem. Por quê? Porque ali ela será restaurada. Aqui Paulo fala de alguns gemidos, né, que a natureza geme, mas aquele gemido com dores de parto que é na expectativa de que algo novo está por vir. Uma mulher, quando vai ter um filho, ela sente uma dor, né, a dor de parto, mas por quê? Porque está vindo uma vida, está nascendo alguém. Então o gemido da natureza é justamente nesse sentido, nessa expectativa de que Deus vai restaurar todas as coisas. Ela foi submetida à futilidade, por quê? Porque Deus, para castigar o homem, puniu a própria natureza, puniu toda a criação. Então, de certa forma, né, nós sofremos por causa do pecado e a natureza também sofre por causa do pecado do homem, né, por causa da vontade daquele que a sujeitou, no caso Deus. Quem sujeitou a natureza a essa situação foi o próprio Deus. Se você quiser se aprofundar nesse tema, dá uma lida no comentário do Hernandes Dias Lopes de Romanos, muito bom. Quem sabe eu até posto no site do EBD em Foco essa parte onde ele comenta essa parte aqui. Né, que essa decadência da natureza por causa do pecado do homem, ela vai deixar de existir quando Deus restaurar todas as coisas, Deus glorificar o homem, a natureza será restaurada juntamente com a glorificação do ser humano. Né, por causa dele, o ambiente natural tornou-se hostil à sobrevivência humana, por causa do pecado do homem. Mas a gente vai falar agora, no próximo tópico, sobre a restauração final, viu? Então, assim, a gente vai explorar mais essa questão da restauração que Deus tem para toda a sua criação. O quarto tópico vai falar aqui a mordomia do meio ambiente. Vamos entrar em algumas questões práticas aqui do meio ambiente. 4.1. A falha do homem na mordomia da terra. Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é algo que algumas pessoas comentam por aí, falam, mas pouca gente sabe realmente o que significa desenvolvimento sustentável. É a missão de prover o desenvolvimento econômico e tecnológico sem esgotar os recursos naturais do planeta. Existem algumas pesquisas que mostram que os recursos naturais estão se esgotando e em poucos anos, não são muitos anos não, em poucos anos, a Terra pode passar por uma crise muito grande de falta de alimento, porque os recursos naturais estão sendo explorados de forma irresponsável. E quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando o seguinte, de desenvolver 3 pilares, ambiental, economia e social. Olha só, economia, vamos falar de economia. O desenvolvimento sustentável significa que vai ter dinheiro, que vai gerar lucro. Você vai explorar os recursos naturais e vai ter lucro. Mas ao mesmo tempo que tem lucro, você não vai destruir o meio ambiente. Você vai explorar de uma forma que você não destrua, que você não esgote os recursos que tem ali. E também você vai promover aí, né, uma integração social entre as pessoas também. Então, uma empresa que pratica o desenvolvimento sustentável é uma empresa que tem lucro, não destrói o meio ambiente e cuida dos seus funcionários, das pessoas que vivem naquela região ali. Então, traz um retorno social, não é somente um retorno econômico, um retorno social também para aquela exploração. É por isso que quando chega, né, uma empresa e destrói uma floresta, que bota fogo, que destrói para vender a madeira,
ali não é sustentável, porque gera lucro, mas destrói a natureza e não traz um retorno social. As pessoas que trabalham muitas vezes são exploradas, as pessoas que vivem naquela região são exploradas, e a gente não vê nenhum desenvolvimento de fato, a não ser econômico para aquela empresa. Então, para ser sustentável, tem que olhar esses 3 pilares aqui. Essa não é uma tarefa fácil, pois o interesse pelas riquezas naturais tem levado o homem a não se preocupar com a conservação do meio ambiente. A gente já falou da questão do amor ao dinheiro, e isso tem entrado também nessa questão da exploração dos recursos naturais. Pois amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6,10. O que acontece é o seguinte, que a exploração do meio ambiente sem responsabilidade, destruindo tudo, onde não se pratica o desenvolvimento sustentável, mas pensa apenas no lucro, é fruto desse pecado aqui, do amor ao dinheiro. Se você observar, quem está destruindo as florestas, poluindo os rios, poluindo a atmosfera com gases, são grandes empresas que já lucram bilhões e que não têm necessidade nenhuma de continuar fazendo isso. Você não vai ver uma pessoa destruindo o meio ambiente e porque está passando fome, porque está com dificuldade financeira, Não, eu estou com fome e minha única solução é destruir. Não, não vai ter isso aí. Mesmo que fosse, seria errado, tá? Eu estou passando fome e vou destruir aqui um pouco da floresta para sobreviver. Mesmo assim seria errado. No entanto, o que a gente observa de fato é a ambição do ser humano. E o ser humano, ele tem que parar para pensar o seguinte, que não se come dinheiro. Não se come dinheiro. Daqui a um tempo, as pessoas ricas não serão as pessoas bilionárias, as pessoas que têm muito dinheiro. As pessoas ricas que vão ter as pessoas ricas do futuro serão aquelas que terão um pedaço de terra para plantar alguma coisa ou para criar algum animal. Essas serão as pessoas ricas. As pessoas ricas terão água para beber. Aquele cara que tem milhões e milhões e bilhões na conta, ele vai passar fome. Porque ele vai chegar para o dono de uma terra e vai falar assim, me vende esse pedaço de terra por 1 milhão, ele fala, eu não vendo. Por 2 milhões, ele fala, eu não vendo. Por 10 bilhões, ele fala, eu não vendo. Porque ninguém come dinheiro. Então, se a gente não cuidar da natureza, se a gente não cuidar, não preservar, vai fazer falta lá na frente. O objetivo do chamado desenvolvimento sustentável, além de garantir a preservação ambiental, é assegurar uma condição digna de vida das gerações futuras. Tem gente que fala assim, tô nem aí, meu neto que se vira, meu bisneto que se vira. Não é assim que o cristão tem que pensar. O cristão tem que pensar nas gerações futuras. Mas Jesus está voltando, a qualquer momento Jesus volta, que se dane o futuro. Não é bem assim. Jesus pode não voltar nos próximos 100 anos. Jesus pode não voltar nos próximos 200 anos. Não se sabe quando Jesus vai voltar. Mas a gente está vendo sinais, mas o tempo de Deus é um. Nós não sabemos o tempo de Deus. Então, destruir a natureza, não preservar o meio ambiente, usando como desculpa a volta de Jesus, é errado. E se for um pouco radical, pode-se dizer que é pecado. É até pecado fazer isso. Dizer que, vou destruir porque Jesus está voltando. Não existe isso. Nós temos que preservar e pensar nas gerações futuras. Na maioria dos países, a exemplo do Brasil, as cidades em geral são ambientes poluidores. As cidades acabam poluindo e dominados por estruturas corruptas, imoralidade, violência sem controle. Junta tudo isso. A questão toda é destruição do meio ambiente e uma coisa vai puxando a outra. Então as cidades hoje trazem muitos problemas, é claro, faz parte da modernidade, mas a gente tem que, ao mesmo tempo, viver essa modernidade, mas preservar o meio ambiente. Nesse sentido, a palavra de Jó são reveladoras, desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos exclama. E contudo Deus o não imputa como loucura. Jó 24:12. Em resumo, os processos de urbanização e industrialização se tornaram símbolos de poluição e degradação do meio ambiente. É bom o desenvolvimento, é bom a tecnologia, é muito boa a tecnologia, a gente está sempre usando tecnologia e tudo mais, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão da preservação do meio ambiente. Aí alguém pode falar assim, Herberson, mas
eu não tenho nenhuma indústria, eu não tenho nenhuma fábrica, então isso está muito longe da minha realidade. Como que eu vou contribuir com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente, né, se eu não estou lá produzindo, se eu não estou lá fazendo? Você pode deixar de consumir produtos de uma empresa que não cuida do meio ambiente. É uma forma de você protestar. É uma coisa que as pessoas fazem muito. Muitas pessoas, quando vão comprar uma roupa, observa se aquela fábrica daquela roupa, né, conhece a marca e tudo mais, se ela cuida do meio ambiente ou se ela está poluindo mais o meio ambiente. Muitas pessoas, quando vão comprar uma roupa, observa se, né, ali a fábrica ela joga coisas no rio, polui os rios, dentre outras coisas. Tem até questão de trabalho escravo, né? A gente já falou disso em aulas anteriores, mas pode abrir um parênteses aqui, né? Tem empresas que exploram os trabalhadores para vender mais barato o produto e a gente vai lá e compra. Então a gente pode deixar de comprar, de consumir produtos de empresas que não têm responsabilidade, né, com o meio ambiente. Então, se você fizer uma pesquisa, saber quais são as empresas que praticam desenvolvimento sustentável, você pode começar a consumir mais produto de uma empresa que pratica e menos ou não consumir de outra que não pratica o desenvolvimento sustentável. É uma forma também de você ajudar nesse sentido. 4.2, a degradação da terra. O adversário de nossa alma, Satanás, tem atuado contra o ser humano na terra. Ele provoca tragédias espirituais, morais, físicas contra o homem. Então a gente sabe que o diabo está influenciando, né, todo esse mundo corrompido, né? E assim, movido por sentimento de ganância e avidez, ou por não procurar fazer o uso do correto dos recursos naturais, o homem deteriorou o meio ambiente e causou grandes desastres ambientais. A gente sabe que a natureza geme, sofre por causa do pecado, mas o ser humano vem e começa a destruir e praticar, né, uma destruição muito maior do que aquela que a natureza já sofre por causa do pecado. E aí acaba só piorando a situação, né? Como eu falei anteriormente, as pessoas que destroem o meio ambiente, que poluem o meio ambiente, estão fazendo isso pensando simplesmente no lucro. Estão pensando em ganhar mais e esquece que não se come dinheiro, né, que no futuro vai fazer falta. Então a ganância de hoje pode fazer falta, né, no futuro, porque estão destruindo os recursos naturais de forma irresponsável. Quantos rios que outrora limpos e cheios de peixe são agora poluídos, impróprios à saúde. A gente vê isso aí nas grandes cidades, em vários lugares do mundo, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Rios que no passado eram limpos, hoje, né, não tem condição nem de pegar um peixe lá, que eu acho que nem tem vida mais, né, dentro desses rios. E aí a gente entra no 4.3, a restauração da terra. Só falando mais um pouquinho aqui dos rios, vale lembrar de algumas tragédias que aconteceram no Brasil, Brumadinho, né, dentre outras. Justamente, se a gente for refletir um pouco, né, a Vale, que era responsável por aquelas as barragens lá, é uma empresa que lucra muito. Se você pesquisar no Google, você vai ver que é uma empresa que tem um lucro, se eu não me engano, de 26 bilhões, bilhões por ano. É uma empresa que tem muito lucro. Por que não se preocupou antes com essas barragens perigosas? Agora está preocupada, né, passa propagandazinha na televisão, que está desativando e tudo mais. Então, assim, infelizmente, a falta de cuidado que eles tiveram, pensando somente no lucro, trouxe prejuízos para o meio ambiente como um todo, né, poluindo os rios e tudo mais, mas também para vidas humanas, né? Morreram ali, acho que quase 300 pessoas, por causa de uma irresponsabilidade de uma empresa que estava pensando somente no lucro. Não estou criticando a Vale, dizendo que a Vale não traz benefícios, traz muitos benefícios, gera emprego, traz riqueza para o nosso país, mas não é somente isso. Tem que se preocupar também com o meio ambiente, com as vidas que estão próximas ali das suas instalações. Tá? Vamos lá, continuando, 4.3, a restauração da terra. Né? A palavra de Deus vai declarar, que a gente já leu essa passagem aqui, né? A criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Né? Lendo novamente para reforçar,
Por quê? Porque Deus vai restaurar todas as coisas. Agora a criação encontra-se sujeita à degradação, aguardando o dia da redenção. Então a criação também aguarda esse dia da redenção. Aqui a gente coloca a criação inanimada, a gente coloca a natureza, as árvores, os rios, os animais. Não estamos falando essa passagem de Romanos não está falando somente dos seres humanos, está falando da criação como um todo. O nosso Senhor Deus, o Senhor Deus nosso, prometeu um dia restaurar plenamente o nosso planeta. Isaías 35, todo o capítulo 35 de Isaías fala sobre essa restauração. O versículo 1 e 2 de Isaías 35 diz o seguinte: o deserto e a terra ressequida se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá como a tulipa. Romperá em flores, mostrará a grandeza, regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também um resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor e o resplendor do nosso Deus. Então é uma poesia, uma profecia em forma de poesia. Você lê todo o capítulo 35 de Isaías, você vai ver aí Deus falando dessa restauração que vai acontecer no futuro. A gente tem que aguardar a nossa glorificação, pensando, claro, na nossa glorificação, mas também pensando na restauração da natureza como um todo, de toda a criação divina, e isso para a glória e honra de Deus. Nós chegamos aqui no final da nossa aula, na nossa conclusão, que diz o seguinte: antes da queda, o ambiente natural era perfeito, sem alterações climáticas, sem catástrofes ou fenômenos que ameaçassem a vida humana. No entanto, depois da desobediência do homem à voz de Deus, tudo mudou. Houve um prejuízo intenso tanto para o homem quanto para a terra. O pecado transformou a natureza, mas a promessa de Deus para a restauração da terra, isso ocorrerá quando o Senhor Jesus implantar pessoalmente o reino milenial neste mundo. Então aqui a gente, para concluir, ficou bem clara essa conclusão, que Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo funcionando perfeitamente, mas devido ao pecado, a natureza também foi corrompida, toda a criação foi corrompida por causa do pecado. Nós observamos alterações climáticas, catástrofes, tudo isso devido ao pecado. Quando acontece uma catástrofe, porque Deus e tal, não, é culpa do ser humano, culpa do pecado. Mas Deus prometeu um dia restaurar todas as coisas. E nós, como mordomos, temos que cuidar da criação de Deus, porque isso é mandamento bíblico. Está nas Escrituras, e nós, como cristãos, temos que preservar o meio ambiente em todos os seus aspectos. Então, que você, que é professor de EBD, conscientize seus alunos disso. Conscientize seus alunos de preservar o meio ambiente, colocar em prática tudo que foi ensinado aqui. Então, até mesmo aquela questão que eu falei do consumo de alimentos, de produtos, de empresas que preservam o meio ambiente. Você pode levar isso em consideração também, certo? Eu finalizo aqui a aula, a gente tem aqui as perguntas para quem usa o slide na sua igreja. E aí, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Compartilhe esse conteúdo com quem você conhece, que é professor da EBD e quer aprender mais. Manda aí entrar no site do EBD em Foco, pede para entrar, curtir, compartilhar. Nós estamos aqui para oferecer o melhor para a obra de Deus. A paz do Senhor, até a próxima aula.